Muito boa noite. Como estão as coisas por aí? Tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso exercício, na nossa referência, na nossa prática. Prática nos dois sentidos. Tem a prática religiosa, geralmente identificada como rito, e tem a prática religiosa que deveria ser o norte das vidas de todos nós, que é o praticar os preceitos que as doutrinas propõem. A começar por abdicar das disputas entre as religiões, urgência tão antiga quanto não praticada ao longo dos milênios por membros de todas as religiões. Absolutamente todas as religiões se engalfinham numa luta de poder absurda, que já gerou guerras, torturas, perseguições, assassinatos, traições, mentiras. O que há de pior no gênero humano foi provocado por instituições que deveriam estimular o que há de melhor no ser humano. Não é uma tragédia? Hoje nós viemos pensar sobre isso, sobre o caminho do religioso, as armadilhas próprias do caminho religioso. E já que eles fazem a maioria da humanidade, mentalizar, apoiar, estimular com a reflexão em nós dessa reformulação do ato religioso, para que deixe cada vez mais de ser o exterior para ser o interior, para deixar de ser vista a religião como uma instituição humana, e muito mais, e cada vez mais, e até que seja exclusivamente como o mandamento divino. Hoje nós viemos pensar sobre isso, sobre o caminho do religioso, as armadilhas que tem no caminho do religioso. E para isso usaremos uma fabulosa, uma das melhores parábolas de Jesus, a parábola do filho pródigo. Vamos pensar a parábola do filho pródigo como um debate, como um símbolo da antiga guerra, da antiga competição que existe entre os homens mundanos e os homens sagrados, entre os homens da religiosidade e os outros que são voltados ao sensorialismo, ao prazer. Exatamente na figura dos dois filhos, daquele pai fabuloso, daquele pai amoroso, daquele pai consciente que sem dúvida simboliza Deus na parábola. Então, três figuras centrais na parábola: o fazendeiro, o pai, muito rico de recursos, mas muito rico também de dedicação, de amor pelos seus filhos, por ambos os filhos. Um deles, o mais novo, representando a imaturidade do ser,
pede ao pai que lhe seja dada a sua metade na herança. Porque ele já estava cansado de trabalhar e queria gozar a vida. Veja se esse símbolo de felicidade, como gozar a vida, comer, beber, vestir-se bem, viajar, reunir pessoas, viver para os prazeres dos sentidos, se isso não é absolutamente atual. Se a imaturidade do filho mais novo, com o seu modelo de felicidade, que pretendia abandonar o trabalho, abandonar a proximidade com Deus, a proximidade com o seu pai, para viver com os amigos, na bebida, na alimentação, nos banquetes, nos prazeres da carne, se não é o próprio símbolo da felicidade atual, onde se ostenta nas redes sociais copos, pratos, passeios, alegrias, praticamente sempre voltadas ao corpo, ao prazer, aos sentidos, não é? Aquele pai, para surpresa de todos, especialmente daquela cultura patriarcal do judaísmo do tempo de Jesus, atende os desejos do filho. Porque Deus permite que tantas pessoas vivam para os sentidos, vivam para o prazer, gastem-se uns aos outros e a si mesmos, vivendo para o prazer, para as drogas, para o sexo, para o álcool, a bebida, a comida sem limites, sem regras, sem equilíbrio. Como é que Deus permite isso? Talvez, e nós não temos certeza, mas talvez não haja outra forma de lidar com o apelo dos sentidos, com o apelo sensorialista, senão proporcionar um esgotamento dessa chama, um esgotamento desse projeto. É o que se deduz, é uma dedução possível da parábola do filho pródigo, porque o pai deu a parte da herança ao filho mais novo e ele saiu a viajar com amigos, com realizar o seu projeto de vida. E o que aconteceu com isso foi efetivamente o esgotamento do seu projeto. O esgotamento fez com que acabasse o seu dinheiro, e acabando o seu dinheiro, acabaram as suas amizades. E tudo isso se deu numa época de esgotamento do meio social, da natureza, porque a região toda vivia uma seca terrível, e com isso se rarearam os alimentos e rarearam os recursos e os empregos, e ele, nada podendo fazer, buscou emprego, ninguém lhe dava emprego, só lhe deram um trabalho que não era emprego. Mais tarde ele foi ver isso, cuidando de porcos. É uma das funções menos honradas dentro do judaísmo, já que o porco é considerado um animal impuro. E demorou alguns dias para aquele filho mais novo perceber que não era um emprego, era apenas trabalho. Mesmo se dedicando todos os dias
a sua tarefa de cuidar dos porcos, ele não recebia nenhuma espécie de remuneração pelo seu trabalho e, pior que isso, não recebia sequer alimento da parte do seu patrão. Desgastado, humilhado com a situação, ele buscou o patrão e perguntou humildemente se não lhe seria possível comer parte do alimento dado aos porcos, da lavagem dada aos porcos. E para sua surpresa, para surpresa geral, para escândalo de todos aqueles que ouvem a parábola, a resposta do patrão foi não. Que ele não nada comesse da comida dos porcos. Então esse rapaz caiu em si, é essa expressão preciosa colocada no texto da parábola, caiu em si, porque nós temos dentro de nós uma porção profunda, uma parte de Deus em nós, a consciência onde, segundo os Espíritos revelaram a Kardec em O Livro dos Espíritos, estão escritas as leis de Deus. Nós temos uma porção luminosa que nos aconselha a todo momento, especialmente quando nós temos olhos de ver e ouvidos de ouvir. E ele, caindo em si, lembrou que o último dos empregados do seu pai tinha melhores condições do que ele e propôs-se a voltar a casa, dizendo, ensaiando uma fala ao pai: Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, aceita-me como o último dos teus servos. E assim voltou, provavelmente esfarrapado, sujo, certamente faminto, emagrecido, humilhado, mas voltou. E a grande notícia para todos nós, adeptos dessa felicidade sensorialista, ilusória dos sentidos, a grande notícia é que, estando ele ainda longe, na curva da estrada que dava à propriedade do seu pai, o pai já o distinguiu, apesar de ele estar irreconhecível, o pai o distinguiu e foi correndo em busca do seu filho. Seguido dos seus servos apavorados com aquela atitude do dono da fazenda, chegando perto dele, o acolheu com grande alegria. Mandou os servos pegarem roupa nova, sandália e o anel de família. E sem ouvir a fala decorada do filho, dando-lhe sandália, dando-lhe túnica, dando o anel de família, disse: Você é meu filho. Você é meu filho. E mandou os servos matarem o bezerro cevado, prepararem uma grande festa, e acolheu o filho mais novo numa enorme comemoração. Conta a parábola, porém, que o filho mais velho, que representa a maturidade, representa o máximo de maturidade, na nossa opinião representa o religioso, estava voltando dos trabalhos no campo, na fazenda, ouviu a festa e perguntou para um servo: o que acontece? Que festa é essa? Sabendo que era a festa promovida pelo seu pai para o seu irmão, ele se indignou e deixou transparecer toda a sua insatisfação com aquilo, o que fez com que o patriarca da casa deixasse uma festa, deixasse uma grande homenagem promovida por ele para ir falar com seu filho mais velho.
Do mesmo jeito que ele correu para o filho pródigo, para o filho mais novo, para o filho sensorialista, ele também correu para acolher o seu filho mais velho, o seu filho religioso. E ali ele ouviu a seguinte fala, promovida pelo filho mais velho, aqui no capítulo 140. Nenhuma recompensa. Desse livro Prudente, a Saúde segundo Jesus, composto de versículo a versículo e uma reflexão a respeito dele. Nessa passagem, lá em Lucas 15, versículos 29 a 30, nós lemos assim: Mas respondendo ele, o filho mais velho, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Veja se não é passível de interpretação que o filho mais velho simbolizaria o religioso, aquele que cumpre os mandamentos, que serve sem nunca transgredir as normas do Pai. Não é? E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Que a gente pode pensar disso? Como é possível um filho, um irmão, esquecer as alegrias da volta do seu irmão que estava perdido e tratar desse seu irmão para o seu pai como o seu filho, exaltando-se e humilhando o irmão? Como é possível essa atitude? Qual será então o mandamento? Qual será o princípio religioso que esse irmão mais velho seguiu? Não é comum na nossa humanidade que os religiosos cumpram ritos, demonstrações, usem roupas adequadas, palavras adequadas, mas que de verdade não mostrem a compaixão, não demonstrem a fraternidade, a caridade, o amor? Não foi o próprio Jesus que fez um longo discurso e duro discurso contra os religiosos do seu tempo, apontando os escribas e fariseus hipócritas, que colocam no ombro dos outros obrigações que eles mesmos não cumprem? Que ele comparou com sepulcros caiados, túmulos branquinhos por fora, mas por dentro cheios de podridão? Olha só, que tremendo risco, que tremenda arapuca, que tremenda armadilha está na frente dos religiosos. Cumprirem preceitos, ritos, obrigações prescritas por sacerdotes e descumprir, deixar de lado, nem pensar em cumprir os preceitos centrais da sua religião. Não é isso que aconteceu com os próprios cristãos? Que se batizam, crismam, vão à missa, se confessam, ou então louvam bem alto a figura de Deus e de Jesus,
pagam seu dízimo, ou ouvem palestras e tomam passes, leem livros, estudam, mas tudo isso é o quê? Isso é necessariamente o mandamento maior de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, amar a si mesmo? O que os ritos têm a ver com o mandamento de Jesus? O que os mandamentos dos homens têm a ver com os mandamentos divinos? Quanto tempo nós demoraremos para perceber, para saber separar o que é de César e o que é de Deus? Que essa advertência dura e infelizmente uma profecia já realizada, porque os religiosos do tempo de Jesus e os religiosos depois de Jesus, em nome de Jesus, continuaram mantendo a mesma atitude dúbia, ambígua, falsa. Não é verdade? Em nome de Jesus fizemos as piores barbaridades. Nós precisamos olhar nesse espelho fornecido pelo Mestre, perceber, refletir nesse espelho do Evangelho, parando de repetir, de decorar capítulos e versículos para usá-lo para nosso conhecimento anterior, para a nossa transformação interior, para aprendermos a servir, a fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse, sempre remetidos ao objetivo maior do amor. Ah, são tantos os religiosos. E nós hoje oraremos por todos. Por nós, pelos nossos companheiros das nossas religiões e pelos religiosos de toda a terra. Ah, Pai, a parábola que é identificada, que tem o foco, que é uma acusação ao filho pródigo, tem um outro filho que também desperdiçou a herança do pai, que também desperdiçou o mandamento divino apegado aos mandamentos humanos. Somos nós, Pai, os religiosos. Por todos nós religiosos, nós queremos orar hoje. Por todos esses que passaram a sua vida cumprindo ritos exteriores, práticas sociais, mas que não desenvolveram dentro de si a compaixão, a caridade e a fraternidade. Nós queremos orar hoje. Que eles saibam, que nós aprendamos a separar os ritos, os mandamentos humanos dos mandamentos divinos. Porque Jesus não batizou. Jesus não pregou o dízimo. Ao contrário, ele nos disse claramente que se nós, indo para a nossa casa de oração, lembrássemos que alguém tinha algo contra nós, que nós deixássemos a oferta no altar. Porque mais importante do que o rito religioso é a prática solidária e a consciência tranquila. Aprendamos Jesus. Percebamos Jesus, sigamos Jesus nos inúmeros alertas que Ele nos deu, especialmente ao homem religioso. Que todos os religiosos da terra acordem do sono profundo ao qual se tem dedicado
e que, acordados, voltem-se para o principal, voltem-se para a essência da religião, voltem-se para Deus e não para os sacerdotes. E Deus é amor. E Deus sendo amor, voltemo-nos a tudo que nos emancipar, tudo que nos expandir para a fraternidade, para a compaixão, para o serviço, para o amor. Releguemos ao segundo plano ritos, práticas, preceitos humanos, dedicando, focando a nossa vida na essência de Deus, no amor. Que a humanidade hoje, toda a humanidade que se referencia por alguma religião, mesmo não cristã, que deixe os seus palácios, deixe seus interesses, deixe as suas exterioridades para viver os preceitos da sua religião em seus próprios corações. Que assim seja com todos nós, que assim seja com toda a humanidade, que essa boa vontade para com o ato religioso transborde para toda a humanidade, voltada finalmente à fraternidade, à compaixão, ciente de que fora da caridade não há salvação. Abracemo-nos, sirvamo-nos, compassivos, empáticos, colocando-nos no lugar dos outros, uns aos outros, em nome de Jesus, em nome de Buda, em nome de Maomé, em nome de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado por mais esse momento luminoso para todos nós. Que todos nós sejamos capazes de redirecionar a nossa boa vontade religiosa para o ato concreto, para a vivência concreta. A oração, ação, é isso. Muito boa noite, Andréa Salvadori, Sayonara, Sônia Lopes, Inês Panucci, Iracema Munhoz, Elô Seuane. É muito bom estar junto com vocês. Se vocês entenderem que esse nosso momento faz sentido para outras pessoas, pode fazer sentido, compartilhem, multipliquem, façamos parte da multiplicação dos pães. Pelo serviço, pela compaixão, pelo amor. Um grande abraço a todos vocês. Até amanhã. Que o amor esteja conosco.